Imagine um acadêmico de elite que, após 500 vidas estudando os mesmos livros, recebe um belo de um ultimato divino para largar a biblioteca e atravessar um continente a pé, carregando consigo apenas uma tigela de esmolas. Um mestre que, ao entrar em um templo, faz a estátua principal virar cinzas só para provar um ponto. E que hoje, 1200 anos depois, ainda está tecnicamente vivo em uma montanha na China, esperando o fim dos tempos para aí sim se aposentar. Se você acha que a sua jornada intelectual é cansativa, espera então até conhecer a de Vimalamitra. Fique comigo, porque hoje o Mentes Despertas vai te mostrar como é que o maior CDF da Índia se tornou o guardião da clara luz. E por que é que no Dzogchen, o despertar, é apenas você, mas sem a sua insistência. Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Mentes Despertas, o quadro do podcast Monge no Sofá, que é dedicado às vidas extraordinárias daqueles que moldaram o Dharma. Aqui abrimos as portas para as histórias reais e às vezes quase impossíveis dos mestres que mantiveram a chama da sabedoria acesa através dos séculos. São vidas que atravessam continentes, filosofias, provações e renascimentos. São vozes que ainda ecoam porque tocaram aquilo que não envelhece. Sente-se, respire comigo e permita que cada episódio seja como acompanhar o caminhar de uma mente que se tornou livre. Existem mestres cuja vida parece uma ponte, outros uma chama. Vimalamitra é mais um horizonte, um mestre que viveu no século VIII, mas cuja presença se estende como se nunca tivesse realmente partido. Segundo a tradição, a sua história começa em Rastistala, uma região a oeste da Índia. Hoje, a localização exata deste lugar não é conhecida. Vimalamitra era filho de Sukakakra e Atma Prakasa. E ele nasceu em um ambiente que o impulsionou para o conhecimento. Desde cedo, a sua mente brilhante o destacou e o tornou um dos 500 panditas da prestigiosa Universidade de Bodh Gaya, junto de seu irmão do Dharma, o Gyana Sutra. Juntos,
Eles eram considerados os mais brilhantes de sua geração. Eram mestres nos estudos do Vinaya, a disciplina monástica, dos sutras, os discursos do Buda, e do Abhidharma, a filosofia e psicologia budista. Digamos que, se houvesse um ranking de quem mais leu notas de rodapé na Índia Antiga, Vimalamitra estaria no topo. Porém, a erudição por si só não era suficiente para saciar a sua sede. Se conta que uma antiga profecia tântrica diz que após 500 vidas como um pandita, a mente está pronta para um caminho mais direto. E foi exatamente o que aconteceu. Em uma visão nada menos do que a deidade Vajrasattva apareceu tanto para Vimalamitra como para Gyanasutra. E Vajrasattva disse a eles que, se ambos quisessem atingir a iluminação naquela vida, eles deveriam deixar para trás os estudos dos sutras e buscar os ensinamentos mais profundos do Tantra. Basicamente, nós podemos dizer que Vajrasattva deu um chega de teoria, galera, e mandou os dois para a prática radical. O destino apontava para a China, para um mestre chamado Shri Simha, o detentor da linhagem Dzogchen, a grande perfeição. Como havia de ser, depois de vislumbrar Vajrasattva, sem hesitar, Vimalamitra pegou apenas a sua tigela de esmolas e partiu em uma jornada épica para a China. Imagine comigo a cena. Um dos maiores intelectuais da Índia, abandonando o prestígio acadêmico e o conforto das bibliotecas para caminhar milhares de quilômetros rumo ao desconhecido. Já na China, no templo da árvore Bodhi, ele encontrou Shri Simha e mergulhou nos ensinamentos do Yingtik, a essência do coração do Dzogchen, por 20 anos. 20 anos de pós-doutorado espiritual em um país estrangeiro. Isso que eu chamo de dedicação. Ele não estava apenas aprendendo uma nova filosofia. Ele estava sendo introduzido à natureza primordial da própria mente. Ao retornar à Índia, ele reencontrou o seu amigo e irmão de Dharma, Gyanasutra, e compartilhou com ele as suas realizações. Inspirado pelo relato de Vimalamitra, Gyanasutra também partiu para a China. Mas, graças aos seus próprios poderes, os siddhis que ele havia desenvolvido com a prática, conta-se que Gyanasutra fez a viagem de forma muito mais rápida. É aqui que a história ganha uma camada de complexidade, porque
algumas fontes sugerem que Gyana Sutra recebeu ensinamentos ainda mais profundos que Vimalamitra. E assim ele havia se tornado, em certo sentido, seu superior na linhagem. E então, anos depois, eles teriam se reencontrado em um cemitério de Basing, e lá, Vimalamitra recebeu de Gyana Sutra as 4 iniciações do Dzogchen. Sim, foi lá no cemitério que a transmissão se completou de forma mágica. E se você acha que cemitério é lugar de silêncio, para esses mestres, era o escritório perfeito para a iluminação. Se diz que quando o Gyana Sutra transmitiu as iniciações finais, uma letra A branca apareceu na ponta do nariz de Vimalamitra. E esse é um sinal físico de sua realização absoluta. Então, Gyana Sutra teria se dissolvido no corpo de arco-íris, deixando o seu testamento espiritual, os 4 métodos de estabelecer a absorção, escrito em luz. E conta-se que esse testamento caiu do céu diretamente nas mãos de Vimalamitra. E com esse tesouro em mãos, Vimalamitra passou décadas na Índia e na Caxemira, servindo como capelão de reis como Indrabhuti e Dharmapala, apenas aguardando o chamado que mudaria a história do Tibete. Enquanto isso, lá no Tibete, o rei Trisong Deltsen, o grande patrono do Dharma, estava construindo o mosteiro de Samye. E ele tinha um conselheiro espiritual que se chamava Nyang Tengzin Zangpo, um mestre com clarividência, uma espécie de Google Earth espiritual. E ele disse ao rei que lá na Índia vivia um grande mestre chamado Vimalamitra, que guardava em seu coração os ensinamentos secretos capazes de levar à iluminação em uma única vida. O rei, então, teria enviado uma delegação de 3 tradutores, Kawa Pautsek, Chokro Lui Gyaltsen e Ma Rinchen Chok, todos com ouro em abundância para convidar o mestre. E se conta que, ao receber o convite, Vimalamitra respondeu com uma única palavra enigmática, Kakapari, ou então Gagapari. Pois é, não somos só eu e você que estamos nos perguntando: o que diabos significa essa sílaba misteriosa? Os tradutores, em um momento de pura sofisticação literária, a interpretaram de maneiras que revelavam a profundidade do mestre e a urgência da missão. Kawa Pautsek, ele compreendeu essas sílabas da seguinte maneira: se as pessoas em barcos usarem os remos do barqueiro, encontrarão a liberdade
na outra margem do oceano. Uma metáfora para o esforço necessário na jornada espiritual. Já Chokro Lui Gyaltsen, ele interpretou o que Vimalamitra disse assim: se os arqueiros aplicarem esforço com seus polegares, as flechas em seus arcos atingirão o alvo. Essa tradução apontava para a precisão e a dedicação. Já Ma Rinchen-chok, com uma visão mais ampla, ele teria entendido: ó rei, se fores magnânimo, para onde o vaso do corpo se vire, fluirá o rio da mente. Uma ode à generosidade e à fluidez da consciência. Embora cada um tenha interpretado de maneira diferente, todos entenderam a mesma coisa. Vimalamitra havia aceitado o chamado. Mas nem todos ficaram satisfeitos com essa notícia. Conta-se que a partida de Vimalamitra da Índia foi traumática para o país e que os indianos sonhavam que o sol da Índia se punha no Tibete e que todas as árvores se curvavam em direção às montanhas de neve. Um sinal da imensa perda que a partida de Vimalamitra representava. É como se a Índia tivesse perdido o seu prêmio Nobel mais brilhante para o país vizinho. A chegada de Vimalamitra ao Tibete não foi sem drama, queridos ouvintes. Pelo contrário, foi marcada por intrigas dignas de Game of Thrones ou de um filme de espionagem. É dito que o rei da Índia, arrependido de ter deixado Vimalamitra partir, teria enviado mensageiros secretos para espalhar rumores de que Vimalamitra era um praticante perigoso de artes sombrias, conhecedor de feitiços nefastos. E claro, a desconfiança então tomou conta da corte tibetana. Afinal, quem é que pode confiar em um estrangeiro que diz que pode te iluminar em uma única tarde? Mas olha, Vimalamitra não se deixou abalar e não fez absolutamente nada para acalmar o medo daquele povo todo. Ao invés de se explicar com lógica acadêmica, ele, elegante como era, preferiu agir com um poder chocante. Conta-se que, ao entrar no templo de Samye, na presença do rei Trison Deutsen, ele teria se prostrado diante da estátua sagrada de Vairochana e, no instante em que a sua testa tocou o chão, a estátua teria se desintegrado em cinzas. Os ministros
Horrorizados, eles teriam confinado o mestre imediatamente. E enquanto isso, Vimalamitra apenas sorria. E então, dias depois, ele teria retornado ao templo e, com um mero estalar de dedos, teria reconstruído a estátua a partir das cinzas, a tornando mais resplandecente e viva do que a original. E, então, ele teria consagrado o templo. E esse evento não foi apenas um truque, foi uma lição sobre a vacuidade. Com o que ele fez, ele mostrou que as formas são ilusórias e que um verdadeiro mestre é capaz de manifestar a realidade a partir do nada. Após demonstrar o seu poder e convencer o rei de que ele era o mestre certo para a missão, Vimalamitra teria se juntado a Padmasambhava e a Shantarakshita, formando os 3 pilares da primeira transmissão do budismo no Tibete. Enquanto Shantarakshita era o grande erudito e abade que estabeleceu a estrutura monástica, e enquanto Padmasambhava era o mestre tântrico que teria pacificado as forças locais, Vimalamitra foi aquele que trouxe os ensinamentos mais secretos e diretos do Dzogchen ao Tibete. Segundo a tradição, durante 13 anos, Vimalamitra viveu no Tibete, mas ele tinha uma rotina dupla. Durante o dia, ele era o tradutor erudito, trabalhando na tradução de sutras e tantras e mantendo as aparências acadêmicas. Mas, durante a noite, em segredo absoluto, ele ensinava o Yingtik a um grupo seleto de 5 pessoas: o rei Trisong Deltsen, o príncipe Mune Tsempo e os tradutores, o Nyang Tengzin Zangpo, o Kawa Paotsek e Chokro Lui Gyaltsene. Era uma espécie de clube da luta da iluminação. A primeira regra era não falar sobre o Yingtik durante o dia. Vimalamitra era o mestre do Semde, o primeiro ciclo do Dzogchen que não busca refinar, purificar ou desenvolver a iluminação, mas apenas reconhecer o que já está lá, revelar o que já é perfeito. Se diz que ele dizia que se você buscar a mente, ela será como um fantasma, mas que se você repousar, ela será como o universo inteiro. Sabendo que o mundo ainda não estava pronto para toda aquela luz, Vimalamitra, assim como Padmasambhava, teria
escondido termas, os tesouros. Conta-se que ele teria compilado 4 volumes de instruções profundas e os teria escondido em Thimphu, perto de Samye, para serem descobertos por mestres futuros em tempos propícios, como Longchenpa o fez, por exemplo. Pois é, queridos ouvintes, ele não estava apenas ensinando o presente. Ele estava plantando sementes para o futuro da humanidade. É como se ele tivesse deixado o Wi-Fi da sabedoria ligado. Mas a senha, ela só seria revelada para quem estivesse realmente pronto. O fim da vida de Vimalamitra é o seu maior mistério. É dito que ele não morreu, que ele simplesmente transmutou. Conta-se que após completar a sua missão no Tibete, ele teria partido para a montanha sagrada de Utaishan, na China, onde ele teria alcançado o corpo de grande transferência. A tradição diz que ele permanece lá até hoje, em um estado de pura luz, e que ele só partirá quando o último dos 1002 Budas desta era tiver aparecido. Sim, monge de sofá, ele tem um contrato de trabalho de longuíssima duração. E, além disso, ele fez outra promessa solene: retornar ao Tibete a cada 100 anos como uma emanação para continuar a girar a roda do Dharma da clara luz. E depois que o último Buda desta era tiver aparecido, ele retornará a Bodh Gaya para manifestar a iluminação completa. E é por isso que até hoje, em algumas linhagens, existe a prática de chamar Vimalamitra ou Vimaladrup. E, embora Vimalamitra seja um pilar da escola Nyingma, a sua influência transborda para outras tradições, como a Sakya e a Kagyu, por exemplo. E isso ocorre especialmente através do movimento Rimé, que valoriza a sabedoria muito além das fronteiras sectárias. Mas você pode estar aí se perguntando: o que é que, na prática, significa chamar um mestre que vive em uma montanha de luz? Bem, você já deve ter ouvido falar da prática de Guru Yoga, certo? Então, aqui trata-se de um Guru Yoga profundo, onde o praticante visualiza Vimalamitra vindo de Utaishan como uma revoada de gansos selvagens no céu, trazendo consigo uma chuva de bênçãos e sabedoria. É uma prática que busca purificar a mente e, ainda, segundo as escrituras, ela tem o objetivo de ganhar longevidade e controle sobre
as aparências. Basicamente, é como sintonizar a rádio da consciência na frequência exata da clara-luz. Mestres como Longchenpa, Jigme Lingpa e, mais recentemente, Jamyang Khyentse Wangpo, que foi um dos grandes expoentes desse movimento não sectário, são considerados emanações de Vimalamitra e continuam a revelar os seus tesouros de sabedoria. Além de sua aura mística, Vimalamitra era conhecido por um humor incisivo. Conta-se que quando alguém lhe perguntava o que é que significava, o que é que era o despertar, ele, com um sorriso cortante, respondia que o despertar é você, mas sem a sua insistência. E ele se definia não como um condutor, mas como um mestre que aponta. Ele dizia que não conduzia nada, que só apontava para onde você já está. É o tipo de mestre que te dá a resposta e depois fica lá, perguntando por que você ainda tá parado aí, olhando com essa cara. Sem Vimalamitra, talvez o Dzogchen seria como um corpo sem sistema nervoso. Ele trouxe a precisão da Índia, a profundidade da China e a coragem do Tibete. Vimalamitra é a prova de que a maior sofisticação intelectual não é um obstáculo para a realização espiritual mais selvagem e livre. Esse mestre nos ensinou que a sabedoria não é algo que se acumula, mas é algo que se revela quando paramos de tentar ser outra coisa. Por hoje é só, queridos ouvintes. Este episódio faz parte da série Mentes Despertas. Uma jornada pelas vidas, visões e paradoxos dos grandes mestres que moldaram o caminho budista. Que as histórias destes mestres ecoem não como memórias distantes, mas como lembretes vivos de quem nós podemos nos tornar. Obrigada por caminhar comigo por mais um trecho da linhagem do Dharma. Ele atravessa séculos porque encontra abrigo em mentes como a sua. Nos vemos no próximo domingo, com outra vida extraordinária que iluminou o mundo. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres